Bom, meu nome é Roberto, eu estou fazendo esse trabalho com o Jarbas e a gente vai falar sobre os efeitos causados na iniciação esportiva no desenvolvimento motor de uma criança. Então, de acordo com os autores do artigo que a gente pesquisou, ele divide o desenvolvimento motor em 4 fases, tá bom? A primeira fase é a fase motora reflexiva, compreendida desde o período fetal até o 4º mês de vida. A segunda fase é denominada a fase motora rudimentar, compreendida do nascimento até 2 anos de idade. E a terceira fase é a fase motora fundamental, compreendida entre os 2 e 7 anos de idade. E a quarta fase é chamada fase motora especializada. Segundo o Capitânio, ele cita que a iniciação esportiva não está nas habilidades específicas, e sim na amplitude de possibilidade de estímulo para o desenvolvimento e crescimento físico, fisiológico, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, desenvolvimento cognitivo e afetivo social. Então, segundo o Paz, ele, na opinião dele, o desenvolvimento motor ele é dividido em 3 fases. Só que ele não leva só a consideração da idade biológica. Ele coloca a idade biológica, a idade cronológica e a idade escolar. Sendo assim, a primeira fase corresponde ao 2º ao 5º aninho do ensino fundamental, atendendo criança da primeira e segunda infância com idade entre 7 e 10 anos. E na segunda fase da iniciação esportiva é marcada por oportunizar os jovens e a aprendizagem de várias modalidades esportivas, atendendo criança e adolescente da 6º ao 8º ano, ensino fundamental. Hoje em dia até o 9º ano, o ensino fundamental, com idades aproximadas de 11 a 13 e 14 anos. E a iniciação esportiva 3 é a fase que corresponde à faixa etária aproximada de 13 a 14 anos, os 8º e 9º ano do ensino fundamental. É importante ressaltar que cada fase do desenvolvimento infantil tem sua própria característica e que é fundamental que toda criança passe por todas as fases pertinentes ao desenvolvimento infantil. Não pode pular nenhuma etapa, tá bom? Cada uma em seu tempo de aprendizagem. A queima precoce de etapas poderá ser prejudicial e irreversível, ocasionando danos ao desenvolvimento integral de uma criança. Bom, meu nome é Roberto, eu estou fazendo esse trabalho com o Jarbas e a gente vai falar sobre os efeitos causados na iniciação esportiva no desenvolvimento motor de uma criança. Especialização precoce. Um dos problemas mais ocasionados na iniciação esportiva, sem dúvida, é a especialização precoce. Caracteriza por carga de treino muito intenso, que promove rápido desenvolvimento da prestação desportiva nas fases inicial. Entretanto, segundo o Winnick, ele acredita que a especialização no tempo certo ele é inevitável no esporte de alto rendimento. Isso cabe ao treinador ou professor saber a idade de cada aluno e saber qual o tipo de treino específico que tem que passar para o aluno. Vamos lá, dando continuidade com o Roberto estava falando. Segundo o Golomazov, é difícil definir se a especialização precoce ela é positiva ou negativa. É uma afirmação que dependerá dos objetivos definidos para o jovem atleta. Esses problemas relacionados com a especialização precoce na iniciação esportiva na vida de uma criança, eles vão além de apenas problema relacionado ao desenvolvimento físico e motor de uma criança. Segundo Kunz, a formação escolar é deficiente e reduzida a participação em atividades, brincadeiras e jogos no mundo infantil, indispensáveis para o desenvolvimento da personalidade na infância, poderão afetar de forma negativa e significativa o futuro de uma criança. O papel do professor ou treinador na iniciação esportiva. Ao conhecer os aspectos que influenciam a vida de jovens talentos na iniciação esportiva,
predominante o papel do professor ou treinador. É talvez o mais importante e indispensável em todo o processo do início. É promissor de uma criança na vida esportiva. Esse profissional é diretamente ligado a todo o processo de treinamento, desenvolvimento físico e motor dos jovens esportistas. Suas atitudes poderão acarretar graves danos à vida de uma criança, não somente relacionado aos aspectos físicos, mas também às questões competitivas, às frustrações e os possíveis fracassos. O treinador também pode ser o espelho de uma criança. Suas atitudes positivas, com certeza, serão aspectos importantes para que o jovem se desenvolva integralmente. A exigência física para um atleta vão aumentando cada vez mais intensamente no treinamento, começando nas categorias de base, na iniciação esportiva. Quando se trata de uma criança, é preciso que o treinador, o professor, esteja consciente de que essas ainda estão vivendo um processo de amadurecimento, desenvolvimento, crescimento fisiológico. Esse processo precisa ser progressivo e cauteloso, pois cada indivíduo, cada criança tem um tempo, sua especificidade precisam ser explorada e suas individualidades respeitadas. Agora tem uma tabela aqui que fala, os autores falam dos benefícios e malefícios, e cada um tem a sua discussão, colocando aqui na tabela. Mas aí, de acordo com essa iniciação, pode ser benéfica para os jovens. Dentre os benefícios, podemos citar o domínio e conhecimento do corpo, a capacidade de desenvolver a autonomia e desenvolvimento físico, psíquico e social pleno da criança, como os principais fatores que poderão levar a criança a ter um desenvolvimento integral, não somente no aspecto motor, mas também no afetivo, social, cognitivo e psicológico. Os autores citam na tabela que dentre os malefícios, problemas a considerar o esgotamento prematuro da capacidade de rendimento e o grande risco de lesões como os principais fatores de insucesso na carreira esportiva. Uma criança que chega prematuramente ao seu limite ou que desenvolva uma lesão precocemente, dificilmente alcançará o desempenho necessário do alto rendimento. Concluindo, os novos estudos que possuem identificar efeito de iniciação esportiva na infância para a confirmação desses dados achados, para que se tenha então uma melhor definição de qual caminho seguir em busca de uma iniciação esportiva completa para a criança. Os benefícios provenientes de uma iniciação esportiva pode concluir a prática acompanhada por profissionais qualificados que respeitam os limites e fase de desenvolvimento da cada criança. Será de extrema importância para o desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivo, afetivo, social e psicomotores. Esse trabalho é apresentado por Jarbas e Roberto.